Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na liturgia de hoje, mergulhamos em narrativas que abordam temas fundamentais como a intrincada dinâmica familiar, a fidelidade divina em meio às adversidades e a responsabilidade diante das bênçãos recebidas. Em Gênesis 37, somos apresentados a história de José, cujo destino é marcado por inveja e traição entre irmãos. O Salmo 104 nos recorda da fidelidade de Deus ao seu povo, enquanto o Evangelho de Mateus nos traz uma parábola poderosa sobre a responsabilidade daqueles que recebem as bênçãos divinas. Vamos explorar esses relatos, buscando lições para nossas vidas. Vamos ao vídeo. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: e aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelôs iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 104 e 105. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou, então, o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: já o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém,
ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: e vós nunca lestes nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa de José, vendido por seus próprios irmãos, nos confronta com a dura realidade da inveja e traição dentro de uma família. Contudo, é a fidelidade de Deus que se destaca, pois, mesmo diante das adversidades, José emerge como um instrumento para a realização dos planos divinos. No Salmo 104, contemplamos a fidelidade inabalável de Deus ao seu povo, lembrando-nos de que, mesmo em meio aos desafios, ele permanece como a rocha em quem podemos confiar. A confiança na providência divina ressoa como um eco através dos séculos, tocando nossos corações e convidando-nos a refletir sobre nossa própria relação com o Criador. A parábola de Mateus 21 nos instiga a considerar a responsabilidade que vem com as bênçãos que recebemos. A vinha, símbolo das dádivas divinas, é confiada a nós, e a maneira como a cultivamos e compartilhamos reflete nossa responsabilidade como administradores da graça de Deus. Em síntese, estas passagens nos lembram que, apesar das traições, da fidelidade divina emerge um plano maior. Somos desafiados a cultivar a confiança na providência de Deus, reconhecendo nossa responsabilidade em sermos administradores fiéis das bênçãos que recebemos. Que essas histórias bíblicas ecoem em nossas vidas, guiando-nos na jornada da fé e na compreensão do propósito divino. Até o próximo vídeo.